Glória a Deus. Cumprimentos de irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Motivo de muita alegria, mais uma vez, poder ministrar a palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse. Aleluia, Jesus. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Aleluia, Jesus. Apocalipse, capítulo 2, o verso 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova aos que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixasse a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Verso 7, para finalizar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Estamos no segundo dia, dessa campanha que tem por título Reacendendo Altares, Despertando Geração. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa palavra, tem falado comigo durante a semana. Essa palavra talvez conhecida de uns, talvez não tão conhecida de outros, mas é uma palavra no qual vai falar sobre uma das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Através do apóstolo João, e aqui Jesus ele fala diretamente com a igreja de Éfeso. A igreja no qual, se nós analisarmos essa igreja, nós vamos encontrar uma igreja chamativa. Uma igreja aos olhos do homem admirável, aos olhos humanos, podemos assim dizer. Uma igreja forte, uma igreja estruturada, uma igreja ativa, uma igreja que trabalha, uma igreja que está envolvida com as coisas do templo. E Jesus vai olhar para essa igreja, ele vai elogiar, ele vai expor algumas qualidades dessa igreja. Jesus vai reconhecer que a igreja de Éfeso, ela é uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, uma igreja disciplinada, uma igreja comprometida com a verdade, uma igreja que era firme contra os falsos mestres. Então Jesus ele vai expor essa igreja e mostrar algumas qualidades, elogiar as suas qualidades. Jesus, ele inicia elogiando e ele não está falando com uma igreja que é fraca, Jesus não está falando com a igreja que não tem conhecimento, uma igreja imatura, não. Jesus, ele está falando com a igreja que conhece a verdade. Jesus está falando com a igreja que trabalha, uma igreja que está ativa. E isso torna essa conversa de Jesus para com essa igreja um dos motivos perigosos para conversar com essa igreja. Por quê? Porque uma das maiores repreensão de Jesus para com essa igreja não é para alguém que está parado. Uma das maiores repreensões de Jesus não é para alguém que está sem atividade, não.
uma das maiores repreensões de Jesus vai para uma igreja que está em movimento, uma igreja que tem culto, uma igreja que trabalha, uma igreja que se envolve, uma igreja que é extremamente ativa. A cidade de Éfeso é um centro comercial no qual era tomado por idolatrias, uma cidade no qual era tomada por feitiçaria, prostituições, era comum naquela cidade. O paganismo tomava conta daquele ambiente e é exatamente neste lugar onde Deus vai permitir se instalar a igreja de Éfeso. Em Atos capítulo 19 aparece o impacto espiritual desta igreja. Se você observar, você vai notar que a palavra crescia, pessoas eram libertas, eram transformadas, milagres aconteciam, e Éfeso, quando ela é instalada nessa cidade, a cidade passa por um colapso, a cidade sofre um abalo em suas estruturas. Por quê? Porque se tem prostituição e uma igreja é instalada, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. Então quem prostituía agora não se prostitui mais. Quem mentia, fazia feitiçarias, agora não pratica mais feitiçaria, porque uma igreja foi instalada e Deus abençoou esta igreja. Éfeso era uma igreja que não aceitava qualquer doutrina. Éfeso é uma igreja que tem um conhecimento, é uma igreja que defende a verdade. Éfeso é uma igreja forte. Éfeso nasceu no meio do fogo do avivamento. Éfeso, ele permaneceu firme, a igreja permaneceu firme, permaneceu adorando, enquanto muitos desistiam. Mas Éfeso continuava perseverando, continuava acreditando que Cristo é o centro da igreja. Então, Éfeso é uma igreja que tem estrutura, tem serviço, tem doutrina, tem conhecimento e tem resistência. Éfeso é uma igreja que tem estrutura, tem doutrina, tem serviço, conhecimento e tem resistência. Aleluia! E aqui eu quero profetizar para essa igreja neste momento. Nós somos uma igreja que terá estrutura, tem serviço, tem doutrina, conhecimento e temos resistência que vem do céu para com as nossas vidas. E Jesus, quando ele começa a falar com a igreja, ele vai dizer: conheço as tuas obras. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vi o seu esforço, eu vi a sua dedicação, eu vi o quanto que você trabalhou, eu vi o seu serviço. E a palavra obras, ela vai apontar para uma igreja que está ativa, está em movimento. A palavra obras vai apontar para uma igreja que trabalha para o reino de Deus. Então não é uma igreja acomodada no qual Cristo está direcionando a mensagem. Cristo não está direcionando a mensagem para uma igreja que não tem doutrina, que não tem disciplina. Não, é uma igreja em movimento, é uma igreja que produz, é uma igreja que trabalha, é uma igreja firmada em Cristo. Jesus, ele vai continuar dizendo para a igreja que conhece o trabalho. Jesus viu o quanto eles serviam, o quanto eles se dedicavam e o quanto que eles perseveravam. Essa igreja, ela suportava a pressão, ela suportava tudo que vinha de externo e continuava firme, sem abandonar a fé em Cristo. Essa igreja, ela foi instalada em uma cidade pagã, e ser cristão nessa igreja é difícil, porque tudo em volta coopera contra a igreja, contra o cristianismo. Havia-se perseguição contra a igreja, mas Éfeso permanecia firme, porque tinha resistência. Eles não mudaram para se adaptar à cidade, e Éfeso não vai mudar a sua forma de viver para ser aceitos na cidade. Não, eles vão continuar firmes, firmados e agarrados com Deus
Todo-Poderoso. E ao ver Jesus, ele fazer alguns elogios a essa igreja, eu pude reforçar dentro de mim que a doutrina, ela é super importante na igreja. A sabedoria, ela é super importante. A santidade, então, nem se fala. A nossa geração, ela tem deixado a santidade de lado, a doutrina de lado, a sabedoria de lado e buscado coisas vãs, coisas passageiras, e tem deixado de lado o que é eterno. E Jesus, ele conhece uma igreja que protege a verdade, que vive na verdade, que tem santidade, e ele também conhece aqueles que deixaram de lado a doutrina da verdade. Aleluia. Éfeso, ela é uma igreja que odiava o pecado. Sim, Éfeso é uma igreja que rejeitava também os falsos ensinos. E agora chega um ponto de tensão na carta no qual Jesus está direcionando essa igreja. E o ponto de tensão é que quando Jesus ele termina de expor a qualidade da igreja, expor e elogiar as qualidades da igreja, Jesus vai dizer: tenho, porém, contra ti. Aleluia, Jesus. E isso vai mudar totalmente o rumo da carta. Imagine agora você aí, Jesus elogiar o seu trabalho, Jesus dizer que você defende a verdade, que você é contra os falsos mestres, mas mesmo assim ele vai dizer: tem algo errado. Tem algo que precisa ser mudado, tem algo que precisa urgentemente ser resolvido. E o mais assustador é que a igreja, ela não parou. A igreja continuava funcionando. Os cultos continuavam normalmente, a estrutura continuava de pé, enquanto tudo que estava externo, a Éfeso, ela estava mostrando uma imagem que tudo de externo estava bem, estava de pé, estava com vida. Cristo que vê o interior, ele estava vendo: tem algo errado, tem algo que precisa mudar, tem algo que está em decadência. Por quê? Porque uma igreja que mostra somente a aparência, aleluia, esquece que Cristo, Deus Todo-Poderoso, ele vê o que está dentro da igreja, ele vê o que está dentro de mim, e aí ele vai revelar o problema. Qual é o problema? Abandonaste o teu primeiro amor. Perceba que Jesus não vai dizer que eles esqueceram a doutrina, que eles esqueceram a verdade, não, porque eles sabem o que é certo, eles sabem o que é o correto. Jesus não vai dizer que eles perderam a estrutura, não, porque os cultos continuavam acontecendo. Mas Jesus ele vai dizer que eles perderam o amor. Jesus vai dizer que eles perderam a caridade. Aleluia. E perder o amor não é que o amor foi roubado ou tirado deles, não. Eles mesmos abriram mão aos poucos desse amor. Eles mesmos abandonaram o amor, e isso é tão profundo porque assim como ninguém cai de uma vez, assim também ninguém abandona o amor de uma vez. O amor ele é abandonado aos poucos ele é deixado, é um processo silencioso. E talvez você esteja imaginando diversas coisas, que talvez o amor pode ser abandonado por um pecado escandaloso, que fez vergonha. Às vezes não. Às vezes o amor ele é abandonado, ele é deixado em silêncio. Nenhum altar se apaga em um só dia. Tudo é aos poucos, tudo é um processo. E sem medo de errar, se você tem dúvida se a chama do amor ainda está acesa dentro de você, se tem chama acesa dentro deste coração, lá vai aí uma reflexão para você pensar, porque se tem chama acesa, o culto de oração de terça-feira na igreja não é um peso para você. Se você tem chama dentro do seu coração, vir adorar ao Senhor não é um peso
peso para você, muito pelo contrário. Quem tem chama dentro do coração, do amor por Cristo, ele vem participar da oração, não por uma obrigação, ele vem para o culto não por uma obrigação, ele vem por culto, porque a chama do amor está acesa dentro dele, e ele agarra isso com força, e não abre mão por nada, aleluia. Mas quando o amor ele é abandonado, quando você passa por esse processo, a presença de Deus deixa de ser uma prioridade dentro do seu coração. A presença de Deus passa a ser algo comum, ou você não valoriza mais como deveria valorizar. O serviço ele não para. Perceba que os cultos da igreja de Éfeso continuam, os cultos não param, os louvores não param, tudo continua normalmente, mas só que agora eles seguem sem amor. E aqui está uma das maiores tragédias espirituais, aqui está uma das maiores coisas terríveis que podem acontecer com o ser humano, porque Éfeso está nos mostrando que é possível sim continuar sem amor. É possível estar no ambiente de culto, mas não ter amor. Éfeso está nos mostrando que é possível sim manter os louvores, a liturgia, a doutrina, defender princípios e não ter intimidade. É isso que Éfeso está nos mostrando. É possível sim continuar servindo nos grupos, mas não ter amor por Cristo. É possível sim continuar servindo no templo e não ter amor por Cristo. É possível sim aos obreiros continuar ministrando a palavra, mas o coração estar distante da presença de Deus. Éfeso está nos mostrando que isso é possível. Mas Jesus está dizendo para essa igreja de Éfeso: vocês estão fazendo a coisa certa em continuar, mas tem algo que precisa ser mudado. Vocês perderam o primeiro amor, vocês perderam a intensidade, vocês perderam o que é a prioridade dentro do templo, que é o amor. O primeiro amor, aleluia, ele não vai falar somente de uma emoção inicial, não. O primeiro amor, ele vai falar da centralidade. O primeiro amor, ele vai mostrar onde Cristo é tudo em nossas vidas. O primeiro amor, ele vai nos mostrar onde havia fogo no altar, havia o prazer de participar, havia o prazer de vir na hora do culto, louvar, dobrar os joelhos, exaltar ao Senhor. Mas hoje essa igreja de Éfeso continua praticando, continua com a sua liturgia de culto, mas agora tudo não passa de uma obrigação. A igreja de Éfeso está mostrando esse retrato, e talvez seja o nosso retrato hoje. Eu não sei como você está, eu não sei a sua situação, mas nós estamos num ambiente onde nós temos estrutura para adorar ao Senhor. Nós estamos num ambiente onde tem muita gente com conhecimento. Nós estamos num ambiente onde nós conseguimos realizar eventos, nós temos mídias, nós temos louvores, organização, mas Jesus, ele está procurando algo além disso. Jesus está procurando algo além do que nós, com as nossas mãos humanas, podemos fazer. Jesus está procurando algo que talvez ele não encontrou ainda, e ele está dizendo: volta ao primeiro amor, volta às práticas do primeiro amor, me coloca de volta na centralidade da sua vida. Aleluia, Jesus. Jesus vai olhar para a igreja de Éfeso e praticamente ele vai dizer: vocês continuam defendendo a verdade, vocês continuam defendendo o meu nome, mas vocês não me amam como antes. Olha só que coisa dura ouvir isso de Cristo: vocês não me amam como antes. Aleluia, Jesus. Isso é terrível, porque nem sempre, como eu falei, a crise espiritual ela vai vir através de um pecado escandaloso, não. Às vezes a crise espiritual ela vem aos poucos, mas nós temos um Jesus, nós temos um Deus poderoso, aleluia.
que ao nos encontrarmos nessa crise espiritual, Ele vai nos dar ao menos 3 ordens. E quais são as ordens? Lembra-te, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Aleluia! Isso é um despertamento para a minha vida, um despertamento para a sua vida também. Lembra-te de onde caiu, reconheça hoje o seu estado e volta às primeiras obras. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo a mensagem. Você pode até imaginar que é para aquele irmão que não veio hoje, mas não, a mensagem para a igreja atual. Lembra-te de onde se perdeu, reconheça o teu estado. Você tem coragem de reconhecer que você está mal, que você precisa voltar, que você precisa recomeçar? Se você tiver coragem, eu te apresento um Jesus que está de braços abertos para te receber. Aleluia! Depois de tudo que Jesus ele fala para Éfeso, aleluia, existe algo extraordinário, porque Jesus ele não vai cancelar essa igreja, Jesus não vai destruir essa igreja, Jesus ele não desistiu dessa igreja, Jesus ele não vai permitir que as portas dessa igreja se fechem, aleluia, muito pelo contrário. Jesus apresentou mais uma chance para essa igreja. Jesus apresentou mais uma oportunidade. Antes do juízo veio o convite: volta. Antes do juízo veio o convite: volta. Aleluia, Jesus, existem pessoas que frequentam a igreja, participam dos louvores, mas já não sente mais a chama queimar como antes, e hoje o convite é: volta, filho. Você ainda canta, você se envolve com o ministério, você sentado ou de pé, você consegue adorar ao Senhor, mas você não sente mais a presença como antes, perdeu a intensidade. Jesus está dizendo: volta, filho. E o mais perigoso, aleluia, é que a igreja de Éfeso parecia uma igreja viva, parecia uma igreja no qual todos queriam congregar ali, porque era chamativa aos olhos, mas o externo está tudo bonito, o externo está apresentável, mas Jesus ele viu o interior, e quando ele vê o interior, não tem por onde correr, porque até o que você pensa agora, ele está vendo, ele está sondando, e ele está dizendo: volta ao primeiro amor. Aleluia. Deus ele não está procurando os perfeitos, Deus não está procurando aqueles que são excelentes, não, porque essa igreja tem gente sábia, essa igreja tem doutrina, tem conhecimento, mas eles perderam a presença, perderam a intensidade, perderam o amor, perderam, aleluia, o prazer de fazer para Cristo, e tudo passou a ser uma obrigação, apenas mais um dia na agenda, podemos assim dizer. E há quanto tempo você tem vivido dessa forma? Hoje eu vou para o culto, senão o pastor vai pegar no meu pé, eu vou para o culto, senão o líder vai ficar me enchendo o saco. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você venha para o culto para reconhecer que Ele é o seu Salvador. Aleluia. E há quanto tempo nós entramos por essas portas e não sentimos a chama do Espírito Santo arder em nossos corações? Há quanto tempo nós louvamos ao Senhor, falamos que Ele é o nosso Pai, mas há muito tempo nós estamos somente por obrigação. Até quando vamos viver dessa forma? Até quando vamos viver nesse modo automático? Hoje Jesus ele nos dá uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Colocar Ele no centro novamente.
Eu vou porque eu tenho alguém que eu preciso honrar. E quem é esse alguém? É Jesus. Eu vou para a oração porque eu preciso conversar com alguém. E quem é esse alguém? É Jesus. Eu vou para o culto porque tem alguém lá me esperando. E quem é esse alguém? É Jesus. Eu vou por Jesus. Ele é o centro da minha vida. Oh, glória a Jesus. Eu espero que você esteja entendendo a mensagem. Isso aqui mexeu comigo durante a semana, aleluia, e Deus já falou no meu coração, graças a Deus, eu permiti que Ele me transformasse novamente, e eu coloquei Ele de volta no lugar, aonde Ele nunca deveria ter saído. Eu não tenho vergonha disso, porque a graça dEle me alcançou. Se você não tem vergonha de confessar para Ele, aproveita agora a sua oportunidade, e conte para Ele que você está mal mesmo, que Ele vai entrar aonde ninguém mais pode entrar, aleluia. Quantas vezes entramos por essas portas, e os nossos pensamentos estão longe, mas nós adoramos, levantamos a mão, louvamos junto com os grupos, o externo está maravilhoso, quem olha pensa, é homem de Deus, está com intimidade com Deus, está cheio. Mas até quando você vai viver nessa mentira? Até quando você vai enganar a si mesmo? Ei, olha as ordens que Jesus dá. Lembra-te de onde caiu. Lembra-te de quando você abriu mão desse amor por Cristo. Reconheça hoje o seu estado e volta ao primeiro amor, aleluia. Não deixe, aleluia, que esse dia seja só mais um culto, não deixa que seja só mais uma ministração, não, mas que seja algo que precisa ser resolvido com Cristo hoje. Você não precisa resolver nada comigo, eu não quero saber de nada do seu íntimo, resolve com Cristo aí no seu lugar, comece agora a confessar para Ele o que precisa ser ajustado, aleluia. Eu não sei se você precisa, aleluia, de um ajuste na sua área profissional, na sua área conjugal, na sua área familiar. Eu não sei aonde seja esse ajuste, mas Jesus está dizendo, tem algo errado e precisa ser mudado hoje. Eu não sei qual foi o momento que você abriu mão desse amor e tudo passou a ser uma obrigação para você. Mas Jesus, Ele sabe. Então lembra-te agora. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você curve a sua cabeça e comece a confessar para o Senhor aí. Comece a falar com Ele aí. Hoje é só o segundo dia desta campanha, e até o final desta campanha nós vamos ver testemunhos de como tudo começou e como finalizou, porque Deus é fiel. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, nessa noite, reconhecendo o nosso estado, reconhecendo, Senhor, que nós precisamos novamente do fogo da Tua presença. Nós ouvimos a Tua voz aqui, Senhor. Senhor, nessa noite, Senhor, nós reconhecemos que estamos mal, Senhor, e precisamos de Ti. Nos acolhe, Jesus. Perdoa, Senhor, as vezes em que continuamos trabalhando, louvando, nos envolvendo com o ministério, mas sem a intensidade, mas sem amor. Perdoa-nos, Jesus, enquanto nós mantivemos somente a aparência externa.
perdoa-nos, Senhor. Enquanto, Senhor, pessoas perguntavam se estávamos bem, e nós respondíamos que sim, e mentíamos para nós mesmos, perdoa-nos, Senhor. E eu clamo a Ti, Jesus, reacende a chama dentro dos nossos corações, reacende a chama, Jesus, dentro dos corações, Senhor, reacende a chama, Jesus, sobre a família, Senhor. Esse irmão, essa irmã que há muito tempo não sente a Tua presença, que ela venha a ser impactada hoje, reacende a chama sobre eles, Senhor. Clamamos a Ti, Jesus, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, não, Senhor, mas que venhamos sair daqui motivados, venhamos sair daqui, Senhor, transbordando do Teu amor, meu Pai, e que nos momentos de oração, Senhor, que nós venhamos participar e se envolver, não por obrigação, mas porque nós amamos a Ti, Jesus. Ah, Senhor, há quanto tempo, Jesus, a igreja, Senhor, não sente a Tua presença, e eu clamo a Ti agora, Senhor, reacende a chama, reacende a chama sobre este lugar, Jesus, que o fogo do Teu Espírito Santo venha entrar aonde eu não posso entrar agora, Senhor, que famílias sejam transformadas agora, Senhor. Ah, Espírito Santo, queremos mais da Tua presença, Jesus. Olha só esse irmão, essa irmã, Senhor, que está confessando, esse irmão que é corajoso, essa irmã que é corajosa e está falando contigo agora, Jesus. Abraça ele, Senhor, abraça ela, Jesus, e eu declaro que a partir de hoje nada será como antes, mas tudo se fará novo. Eu declaro em nome de Jesus que viveremos o sobrenatural, e esse é só o início de uma campanha. Viveremos milagres, viveremos milagres. Oh, Espírito Santo, aleluia. Que a chama do Espírito possa entrar à sua casa, possa alcançar a sua família, aleluia. E que hoje você saia daqui motivado a fazer as coisas para Deus com prazer e não por obrigação. Que você saia daqui hoje motivado a fazer as coisas para o Senhor por amor a Ele, aleluia.